de hoje. Está frio lá fora, mas o fogo do Espírito está aqui. Ele nos aquece. E Ele está falando desde que a hora que a gente chegou. O Senhor está falando através do louvor da harpa, através da palavra inicial. Se você ainda não sentiu a presença do Senhor, se conecta no trono, porque Ele está aqui. Minhas irmãs, eu estava em casa e estava lendo lá em Romanos. E o Senhor me trazia novamente para essa palavra. Jesus, mas que mistério. E eu falo que Deus, Ele é Deus que não deixa ninguém confundido. Desde a hora que eu me aceitei ali, o Senhor tem usado os vasos dele nesta casa. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 11. Eu falava, Jesus, mas por que o Senhor quer falar logo ali? Ele falava, Janaína, porque o meu povo, ele precisa entender que eu ainda liberto, que eu ainda salvo, porque muitos daí fora estão dizendo tudo ao contrário. E eu quero te dizer que Jesus, ele vive, ele ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou, ele vive, não está morto. Louvado seja Deus. Enquanto você procura, louva a Deus pela vida das minhas irmãs, Renata, minha irmã, fez o convite. Falei, Jesus, eu preciso ir ali, meu Pai. E como a irmã falou, é bem corrida, a gente tem criança pequena. E o Senhor, pela misericórdia dele, abriu as portas da faculdade. Irmãos, eu não imaginava que faria. E o Senhor, ele fez porque ele faz. Glória! Aquilo que para nós é limitado, para ele é ilimitado. Ele continua fazendo. O livro de João, no seu capítulo 11, vai dizer assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E eu quero te convidar, aí no mesmo capítulo, porém no seu verso 21, e diz assim: disse, pois, a Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E você pode se aplicar com essa palavra. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Minhas irmãs, quando o Senhor me trouxe este texto, ele trazia à memória tanta coisa, relembrando, e foi falado aqui nesta tarde de onde ele nos tirou. Eu digo que nós temos que contar o nosso testemunho para nós todos os dias. O texto bíblico vai dizer que Jesus, ele amava uma família em Betânia. E toda vez que ele ia passar perto de Betânia, ele repousava ali. E lindo é uma casa, uma família permitir com que Jesus venha repousar em sua casa. O texto bíblico vai dizer que Jesus por 3 vezes vai visitar Betânia, casa de Marta, Maria e Lázaro. Pela primeira vez nós vamos ver que elas vão ficar conhecidas em Lucas, onde vai dizer que Marta e Maria estão a trabalho do reino. Marta, ela está cansada e fadigada porque ela não estava parando. Então elas ficaram conhecidas no livro de Lucas. Nós vamos ver que pela segunda vez que Jesus ele vai entrar na casa de Marta e Maria, é por conta de Lázaro que ele vem a falecer. Ou seja, a primeira vez que Jesus entra, ele é apresentado a uma família. A segunda vez que Jesus entra é por conta de um luto. Mas a terceira vez que Jesus vai entrar é por conta de ação de graça. Porque Lázaro ele vai
vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar. O texto bíblico vai dizer que Lázaro agora está enfermo. E Lázaro é considerado amigo de Jesus. Que Jesus amava Lázaro. E mensageiro vai ser mandado através de suas irmãs. A mensagem é: Jesus, Lázaro, aquele que tu amas, ele está enfermo. E quando eu vejo essa mensagem chegando até o mensageiro de que Lázaro ele está enfermo, a mensagem que as suas irmãs estão mandando para Jesus é: Jesus, o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Talvez, em outras palavras, ele já foi medicado, ele já passou no médico, mas o que nós podemos fazer, já fizemos. Agora, o que está acontecendo é impossível nós fazermos. É alguém chamando Jesus para a sua impossibilidade. É alguém convidando Jesus e dizendo: olha, Jesus, eu tentei com a força do meu braço, mas não consegui, mas vem até aqui. E a mensagem que é mandada para o mensageiro é: quem tu amas. Nós não estamos falando de alguém que Jesus não amava, nós estamos falando de alguém que Jesus amava e se encontrava no leito. Nós vamos ver um pedido de socorro chegando até a Jesus. Jesus, venha, porque quem tu ama se encontra enfermo e corre risco de morrer. O texto bíblico vai dizer que Jesus ele não vai até a Betânia. E aqui eu quero abrir aspas, porque mesmo que Jesus não vá até a Betânia, ele poderia lançar uma palavra da onde ele estava. Porque independente de onde Jesus estava, através de uma palavra que ele lança, algo acontece. Através de uma palavra, se Jesus mandasse, Lázaro ele era curado, mas Jesus não faz. Glória! E aqui entra a parte do confronto para as nossas vidas. Porque quando estamos passando por situações e nós mandamos mensagem ao Espírito Santo dizendo: me socorre, Jesus, nós achamos que Jesus vai chegar na hora de fazer. Meu Deus! Aqui começa o confronto. Por quê? Porque nós vamos lidar com o tempo de Jesus e o tempo de Marta e Maria. A mensagem é: Jesus vem, Jesus não vai. A mensagem é: Jesus cura, e Jesus não cura na hora. A mensagem é: Jesus faça alguma coisa, e Jesus não faz. Aqui começa o confronto. Eu trouxe uma mensagem do céu aqui nesta tarde, e já quero falar para quem está aqui: ei, a resposta do Senhor para a tua vida é no meu tempo, não é no teu. Suporta o processo para viver o propósito. Suporta o que tu está passando para viver aquilo que Ele já tem reservado. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo em um tempo de crente miojo. Colocou um miojo 3 minutos, já está pronto. Jesus está dizendo: mas não me compara não, porque o meu tempo ainda vai prevalecer na tua vida. O propósito ainda está de pé, mas espera. Existem processos que são necessários para nos lapidar. Nós achamos que nós só conhecemos o Deus do sim. Sabe quando vem o confronto? Quando Deus não se apresenta. Quando Deus não espera, se apresenta. Foi falado através da vida do irmão João aqui. Quando ele fala apenas descansa, porque eu vou fazer no meu tempo. Aí começa o confronto. Por quê? Porque eu quero no meu tempo. Eu quero no meu jeito. O Senhor está falando aqui para a vida de alguém: não começa a dar o seu jeitinho não, porque se tu começar a colocar, fazer o teu jeitinho, eu tiro a minha mão. Mas se tu deixar a minha mão operar, se prepara para viver o milagre que eu tenho preparado. Ai, eu sinto a graça do Senhor aqui nessa tarde. Glória a Deus! Aleluia! Jesus não vai na hora de Marta e Maria, minhas irmãs. Não vai, meus irmãos. Porque é no tempo de Jesus. E Jesus, quando a mensagem chega até ele, os discípulos vão dizer: mestre, Lázaro, nosso amigo, ele está morto. Aí Jesus vai dizer: não, Lázaro ele dorme. Mas nós vamos, não agora, nós vamos ressuscitá-lo. Nós vamos acordá-lo. Aí o texto vai dizer que Jesus ele não vai. E o que acontece? Lázaro morre. Aleluia, Deus. Aí aqui eu te convido a prestar atenção. Eu estou falando que o texto abordou uma família que Jesus amava.
E se Jesus amava, nós quando amamos alguém lança uma mensagem dizendo: olha, meu irmão, preciso de oração. O que nós vamos fazer? Orar. Eu estou falando de uma família que Jesus amava, mas que Jesus não foi no momento deles. E eu acho isso aqui tão magnífico, porque nós entramos no trono como filhos e dizemos: Jesus me ama, Jesus faz. Mas eu quero te dizer que existe um Jesus do tempo, mas existe um Jesus do tempo dele, não do meu tempo. Eu costumo dizer isso, que a bênção vinda no tempo errado vira maldição. O crente precisa entender que nós temos que ser preparados por Cristo. Se nós pegarmos um vaso que não é passado no fogo, e se nós formos colocar barro, vamos colocar ali uma rosa, uma flor, o vaso não aguenta, o vaso quebra. Aí é necessário o vaso passar pelo processo do fogo, é necessário o vaso passar pelo processo da fornalha, para poder criar a estrutura para receber daquilo que o oleiro vai depositar. O vaso precisa passar pelo tempo da espera, do processo de ser forjado o caráter mesmo, para que o Senhor tem preparado ser lançado sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, se tu está passando pelo deserto, se tu está passando pelo momento da preparação, se prepara mesmo, aguarda mesmo, porque aquilo que Ele tem preparado vai ser depositado na minha vida e na tua vida, mas suporta o processo. Aleluia! Lázaro veio falecer. Depois que Lázaro falece, Jesus ele vai para Betânia com os discípulos. Aleluia. E eu acho isso aqui tão magnífico, porque quem vai receber Jesus não é Maria, aquela que escolheu a boa parte. Aleluia. Mas quem vai receber Jesus na entrada é Marta, aquela que estava fadigada. É isso, Deus. E aí quando eu li essa palavra, o Senhor falava: Janaína, Marta ela era conhecida como a fadigada, aquela que fazia, aquela que corria, aquela que preparava. Mas vai existir um momento em que vai apertar. Existe um momento que Marta ela vai ter que se desprender da tua casa. Existirá um momento que Marta vai precisar se desprender dos afazeres e vai precisar ir até aos pés de Jesus, recebê-lo, recepcioná-lo. Vai precisar escolher a melhor parte, que é sair do seu conforto e ir até a Jesus. Eu lembro o que você está dizendo, é que nós vamos ver que existem histórias diferentes. A mulher do fluxo de sangue precisou se levantar para ir. Nós vamos ver histórias em que pessoas vão ser encontradas pelo mestre. Uma mulher vai estar pedindo água no poço, Jesus vai estar lá ao encontro dela. Mas existirá momentos que Jesus não vai vir ao nosso encontro. Existirá momentos que nós precisaremos ir ao encontro dele. E talvez para mim e para você isso pode ser confronto. Por quê? Porque eu preciso sair do meu conforto e ir até Ele. Mas é Jesus nos tirando de... Ai, meu Jesus. É Jesus nos tirando, nos desprendendo de cenários que estavam nos acorrentando. É Jesus nos tirando de cenários que estavam nos prendendo de buscar a presença. Talvez hoje você pode ter olhado e falado: ah, uma terça-feira fria dessa, não vou não. Eu vou ficar na minha casa, vou ficar no meu quentinho. Mas eu amo isso porque ainda tem pessoas que têm sede de Jesus, que pode estar o frio que for, mas eu vou para a casa do Senhor. Pode estar acontecendo o que for, a peleja que for, eu vou para a casa do Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele vai estar lá. Mesmo que Ele não venha ao meu encontro, mas eu vou ao encontro dEle. Aleluia. Quando Jesus chega na cidade, o texto vai dizer que Marta vem até Jesus. E eu acho lindo porque Marta ela não vai somente ir até Jesus, mas vai se prostrar. Marta agora está aprendendo o que é a melhor parte. Eu estou dizendo de alguém que está passando um luto dentro de casa, perdeu o seu irmão, mas mesmo assim ele escolheu a melhor parte dos pés de Jesus. Meu Deus. Porque enquanto muitos estão querendo as mãos abençoadoras de Jesus, ainda tem pessoas que estão querendo os pés dele. Enquanto muitos estão
Mestre, o cheiro não é agradável. Já aconteceu o funeral. Já aconteceu o enterro. Lázaro já foi enterrado. Até colocar a pedra, não precisa. Mas eu acho lindo porque ela está debaixo de uma palavra, e a palavra é: aonde o colocaram. Jesus, ele não está perguntando o que fizeram. Jesus não está perguntando qual é o tamanho da pedra. Jesus, ele não está perguntando qual é a situação de dentro da tumba. Jesus, ele está perguntando aonde o colocaram. O que você quer dizer com isso, Janaína? Irmãos, é tanta desculpa que chega até Jesus. Hoje nós estamos vivendo em um complexo de inferioridade. Isso tem pegado muitos cristãos. É Jesus dizendo: eu quero te chamar para pregar, mas eu não prego igual fulano. Eu quero te chamar para cantar, mas eu não canto igual ciclano. Jesus está dizendo: eu quero chamar para você ser enviado para almas, mas eu não consigo evangelizar igual ciclano. É tantas desculpas que está chegando perto de Jesus. Jesus está dizendo: eu não estou perguntando das suas limitações, eu só estou querendo alguém na brecha. Eu não estou perguntando se você sabe, porque Jesus, ele não conta com quem sabe. Jesus, ele conta com Davi mesmo. É quem está lá atrás das malhadas, como foi falado aqui nessa tarde. Jesus conta com Davi, que está lá lutando com o leão, lutando com o urso, mas que ainda está na brecha. Aquele que sabe, Jesus não quer. Jesus está dizendo nessa tarde: eu quero é quem não sabe, eu quero é quem não sabe, eu quero é quem quer aprender, quem tem sede. Jesus está procurando Isaías para dizer: Deus, envia-me a mim. Não sei falar, mas envia-me a mim. Eu não sei pregar, mas envia-me. Cadê os disponíveis aqui nessa tarde? Glória a Deus, aleluia. Eu sou a primeira, tem segunda, tem terceira. Cadê os disponíveis? Cadê os disponíveis que vai acessar o trono aqui nessa tarde sem desculpa, mas dizendo: Senhor, eu sou pequena, mas eu vou. Jesus, eu entro, mas se o Senhor tiver, que os meus pés venham caminhar aonde o Senhor quiser. Ele quer os disponíveis. Em cima de altares tem muitos dos que faz. Aleluia. Deus está mandando falar. É que eu tenho uma oratória bonita. É que eu sei falar bonito. Ei, desde quando Deus precisa de alguém com oratória boa para poder operar? Ah, meu Deus do céu! A igreja do Senhor está terrível, irmão. Glória. É luta, é guerra com os próprios. Enquanto isso, Satanás está ganhando territórios lá fora. Enquanto isso, vidas estão descendo à sepultura, sem reconhecer que Jesus é seu último e digno Salvador. E o que a igreja do Senhor está fazendo? Usando as ferramentas erradas. É um contra outro. É dizendo que fulano prega assim, prega assado. Oh, irmãos, eu sei do que eu estou falando e estou com autoridade para falar isso. É pessoas que olham e dizem: mas por quê? Porque não tem teologia, eu tenho anel teólogo. Para com isso. Desde quando Deus precisa disso para operar? Eu gosto do tempo antigo. Glória a Deus, porque os irmãos sabiam, a Bíblia não sabia nem falar o capítulo, falava errado, e a presença de Deus descia no recinto. Eu amo a palavra do Senhor, por quê? Porque nos tempos antigos, eu não era desse tempo, mas eu escuto pessoas que dizem: quando eu entrava na casa do Senhor, quando alguém começava a louvar o louvor da harpa, a igreja era inundada da presença de Deus. Oh, igreja, eu ainda tenho sede de chegar numa igreja e ver paralíticos se levantar e andar no nome de Jesus. Eu ainda tenho sede de participar de cultos, meu Deus do céu, em que a glória do Senhor inunda o lugar. Mundo começa a falar, tudo começa
Que a chama continue acesa dentro do teu coração. Que nós não possamos desfalecer por conta de pessoas que ainda precisam ser convertidas. Ou pessoas que dizem ser crente, mas não é. O sangue de Jesus tem poder. Não perca a tua coroa. Onde o puseste? Disse, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Aleluia. Tinha uma multidão com Jesus. Talvez a multidão, muitos estavam ali olhando e dizendo assim: mas Jesus não amava? Mas Jesus não era amigo? E permitiu ficar doente, passar pelo leito e ainda morrer? Só que o texto vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas aquela enfermidade era para glorificar o nome do Senhor. Quem estava na multidão talvez não estava entendendo o movimentar que estava acontecendo nesse dia. Talvez estava olhando e dizendo: esperou morrer para depois vir. Talvez quem estava na multidão estava dizendo: agora não precisa, já enterrou, já fecha. Aí o texto vai dizer que Jesus vai dizer: aonde o puseram? Vem ver. Vou mostrar a tumba onde Lázaro estava. O texto vai dizer que Jesus vai dar uma ordem. A ordem é: tira a pedra. Mas já lembra por que Jesus não tirou? Porque tem situações, tem pedras que eu e você precisa tirar. Nós precisamos nos movimentar também. A parte de Jesus ali, irmão João, era ressuscitar Lázaro. E a parte da pedra, quem tinha que tirar era eles. É Jesus dizendo para mim e para você: quer ver milagre? Tira a pedra. É Jesus dizendo: a parte do milagre é comigo, mas a parte de tirar a pedra é com você. Glória! Eu vejo aqui pessoas se posicionando. Como era uma pedra grande, a Bíblia não fala, mas eles se ajudaram a tirar a pedra. É Jesus dizendo: a mesma mão que colocou a pedra é a mesma mão que precisa ser tirada. É o céu dizendo para alguém aqui: quer viver milagre, tira a pedra. Jesus, a incredulidade tem tomado conta. O Senhor está dizendo: quer ver milagre, tira a pedra. Talvez a pedra é a pedra da incredulidade. Talvez a pedra de impedimento é a pedra que você ainda não acredita que Deus pode fazer. Talvez a pedra que está empatando de Jesus operar é a tua mão que Ele mandou tirar. Talvez a pedra que está barrando. Eu vou falar o que o céu manda falar. Porque onde o Senhor faz é quando Ele está trabalhando, bota a mão: Senhor, não. Eu vou falar o que o Senhor manda falar. Tu não entregou o teu marido na mão de Jesus, por que tu está tirando com a tua mão? Você não pediu para ele entrar, ele está entrando e você está intercedendo. Deus está dizendo: tira a mão nessa parte. Por quê? Porque eu quero operar. Está preparado para o agir do Senhor? Tu está preparado de que forma que Ele vai trazer? Assim diz o Senhor. Deus está dizendo: se vier quebrado, tu ainda tem coragem de cuidar. Se vier quebrado, tu ainda tem coragem de cuidar. Assim diz o Senhor: tira a mão e deixa eu fazer. Tira a pedra. A pedra foi tirada. O texto vai dizer que quando a pedra ela é tirada. Só que é lindo porque Jesus, Ele mesmo sendo Jesus, irmão João, Ele vai orar. Isso me pega porque eu falo: Jesus, o Senhor é Jesus. O Senhor estava operando para simplesmente tirar a pedra, mas não, Ele
que para viver milagre, a ferramenta ainda continua sendo essa. Não tem como viver milagre sem essa ferramenta que é a oração. É joelho no chão, é boca no pó. Irmãos, é bom demais orar em pé, tem todas as formas de orar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero é joelho. É joelho reconhecendo que Ele é Deus. É joelho reconhecendo que Ele é santo. É joelho reconhecendo que nós não somos nada, mas Ele é tudo. É joelho no chão. A ferramenta ainda continua sendo o joelho. Quer que Ele opere é joelho. Quer que Ele faz ainda é joelho. Quer viver o que muitos ainda não conseguiram viver porque não quer, ainda continua sendo o joelho. Jesus vai orar ao Pai, vai dar graças por conta daquele milagre. A pedra ela é removida. E eu acho lindo porque na tumba, talvez ali dentro tinha mais mortos, meu irmão. Só que a ordem não é para que todos saíssem. A ordem é para que um saísse. Está morto, mas tem nome. Está na tumba, mas tem nome. Não estou entendendo, Janaína. Está na prostituição, mas tem nome. Está no tráfico, mas ainda tem nome. Isso aqui eu vejo uma identidade de Cristo sobre a vida de Lázaro. Porque Jesus vai olhar e vai dizer, Lázaro, vem para fora. Está morto, mas sem nome. Eu vejo alguém com identidade. Ah, meu Deus do céu. É porque o papel de muitos cristãos é julgar e dizer, já morre. Já fede. Eu vou mais profundo, não merece a graça. Não merece ser alcançado. Aí Jesus está dizendo, tem nome, tem endereço, tem identidade. Mas ainda tem milagre, tem salvação, tem libertação. Ah, meu Senhor, tem ministério para ser derramado. Se eu fosse você, eu já pegava isso daqui no pé. É alguém olhando para o lado de pessoas aqui dizendo, já era, acabou, vai morrer do jeito que está. E Deus está dizendo, não tem identidade, tem nome, porque ainda tem alguém na brecha em oração, porque ainda tem alguém que clama de dia, de noite, de madrugada. Tem gente de madrugada que está intercedendo pela vida de alguém. Jesus está dizendo, ei, eu tenho salvação, eu tenho palavra, eu tenho libertação, eu tenho. Eu creio em Deus, aleluia. A promessa de Jesus ainda está de pé. Não permita que Satanás tente tirar a promessa do Senhor te dê, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. A promessa ainda está de pé. Se Ele disse que vai ser missionária, vai ser missionária, e que o inferno bate em retirada. Se Ele disse que vai ser pregador da palavra, ah, meu Deus do céu, vai ser. Se Ele disse que vai sentar do teu lado, vai sentar. Se Ele disse que então você vai comer na boca dele, tu vai comer. Aleluia. Aqui eu fecho a Bíblia. O texto vai dizer que Lázaro, ele sai. Aleluia. Aleluia. Como, Janaína, não sei. Alguém que já estava em estado de decomposição, meus irmãos. Ei, Jesus Santo, mas através da palavra que sai da boca de Jesus, ainda que esteja morto, reviverá. Através da palavra que sai da boca de Jesus, ainda que fede, ainda reviverá. O que Jesus lança sobre as nossas vidas aqui nesta tarde pode estar morto para você, para mim ainda vive. Pode não estar respirando para você, mas para mim ainda respira. Pode não estar
resgata a prostituta. Ele ainda entra em boca de fumo e convence. E convence traficante. Ele ainda envia pessoas para evangelizar. Aonde eu e você não consegue colocar os nossos pés, ele ainda coloca. E graças a Deus por isso. Lázaro sai. Todo enfaixado, mas sai. Glória a Deus. Porque Jesus deu uma ordem para alguém que estava em decomposição. Saia. Lázaro sai. Aí eu acho lindo porque Jesus vai dar uma ordem para quem está lá. E a ordem é: desatai-os. Eu vou compartilhar o que o Espírito Santo ministrou no meu coração através disso. Jesus ele poderia dar uma ordem para que Lázaro viesse já desatado lá de dentro, sim ou não? Jesus, quando olhasse para Lázaro, ele disse: vem aqui, Lázaro, deixa eu tirar as faixas. Aí Jesus vai dizer: desatai. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Janaína, a minha parte eu faço, é ressuscitar. Agora a parte de desatar e cuidar é da igreja. Eu vou falar aqui nessa tarde. Aleluia. A irmãzinha aceitou Jesus? Vai lá e desatai-os. Coloca a fome de Jesus nele. Coloca a sede de Jesus nela. Jesus ele conta com uma igreja que não chuta o irmão para fora, viu? Jesus ele conta com uma igreja que vai chamar para perto, que vai desatar, vai comer. Meu Deus do céu, o céu está dizendo: eu conto com pessoas que curam, pessoas que ferem não, é pessoas que desatam, é pessoas que apresentam Jesus, é pessoas que cuidam, é pessoas que tiram o carrapicho mesmo. Jesus ele conta com uma igreja que cuida um dos outros. Somos um corpo, igreja. Somos um corpo. Sabia que o que dá equilíbrio no nosso corpo é o dedinho midinho? Aquele que nós não damos nada é aquele que dá equilíbrio para o corpo. Tira ele para tu ver o que acontece. É Jesus nos relembrando, dizendo: ei, antes de ser supercrente, tu ainda é corpo. Antes de tu achar que alguma coisa, tu ainda é corpo. Jesus está dizendo, nos relembrando: antes de querer lançar fora, traz para perto. Cuida, desata aí. Eu não sei quem o Senhor colocou do teu lado para desatar, mas Ele está nos relembrando aqui nessa tarde, dizendo: desata, cuida, desata, cuida. Se for de pé, vamos fazer uma oração e entregar a oportunidade, porque o horário já está. Estão tentando cessar o que Jesus ele ainda faz, igreja. Estão tentando cessar que ele ainda não cura, que ele ainda não liberta. Eu sei do que eu estou falando. Convivo. Aleluia. E tem pessoas que ainda não acreditam que Jesus ele ainda é Jesus, irmão. Glória. Satanás tem plantado coisas lá fora e mentes, cauterizando mentes. Mas deixa eu te dizer algo: ainda existe um céu. Ainda existe uma coroa. Janaína, mas desde quando eu sou criança eu escuto que Jesus vai voltar e não voltou. E graças a Deus porque não voltou, porque está dando chance para mim e para você para se converter. Ah, mas desde quando eu era criança eu escuto que Jesus está voltando, irmãos. Vamos se autoanalisar e dizer: Jesus, obrigado que o Senhor ainda não chegou, porque eu preciso me consertar. Não menospreze aquilo que Jesus pode fazer. E quando eu estava na minha casa, o Senhor falava: Janaína, avisa o meu povo que eu ainda faço, que eu ainda salvo, que o Espírito Santo ainda convence. Quem não convence é eu e você, mas o Espírito Santo é irresistível. Não tem como ele chegar e convencer e dizer: não, ele não me convenceu. Ele convence, meu irmão. Mesmo tu sem querer, tu já está aí adorando ao Senhor, sendo convencido por Ele dia após dia. E isso é lindo. Eu só quero fazer uma oração e entregar e te dizer que Ele ainda faz. Ele ainda faz. Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, nós damos graças a Ti por essa palavra.
Deus, nós temos que, ainda que esteja morto, o Senhor tem o poder de fazer. Senhor, o Senhor deu ordem para as nossas vidas aqui, para tirar a pedra, para que o Senhor venha operar, Pai. Se porventura a incredulidade se levantou no meio do teu povo, Senhor, eu peço a Ti, lança por terra essa incredulidade. Ah, Espírito Santo de Deus, venha nos convencer a cada dia assim. Nós precisamos estar alinhados na Tua vontade, no Teu propósito, no Teu querer. Nós vemos que a porta ainda é estreita, Pai, mas que ainda existe um lugar para a Tua noiva. Então eu peço a Ti, Senhor, nesta tarde de hoje, visita o nós, Senhor. Nos visita aqui dentro. Senhor, tira toda a rapina, tira toda a incredulidade. Ah, Espírito Santo, nós temos o Teu poder. Nós temos que ainda veremos, Senhor, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar. Nós ainda cremos, Senhor, nós ainda cremos nos Teus milagres, as Tuas maravilhas, porque o Senhor ainda faz, Espírito Santo. O Senhor derramou sobre nós, sobre as nossas vidas, a autoridade. Levanta a tua mão aqui, igreja. Levanta a tua mão, igreja. A autoridade da parte do Senhor aqui nessa noite, essa tarde. Receba a autoridade da parte de Deus. Ah, é a palavra. Eu amo a tua palavra. O Senhor fez discípulos, Senhor, e através do seu discípulo o Senhor curava, o Senhor salvava, o Senhor libertava. Que neste tempo seja o mesmo tempo de antigamente, que nós não venhamos limitar, Senhor, o Teu poder e a Tua autoridade, porque o Senhor faz a Tua forma, o Senhor faz do Teu jeito. Pai, aproveitando, eu quero apresentar, Senhor, essa igreja em Tuas mãos. Se porventura, Senhor, entrou alguém aqui nessa tarde com dor, se porventura, Espírito Santo, no meio de nós há alguém enfermo, em nome de Jesus, enfermidade, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita desde o alto da cabeça à planta dos pés, e ser curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Deus louvado, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Janaína, pela vida das irmãs dirigentes de oração. Quero agradecer a Deus por cada um que entrou por essas portas. Você só vai sair daqui da maneira que entrou, se você quiser, né? Se você tirar a pedra e crer, verá a glória de Deus. E eu creio na minha vitória. Eu creio na vitória da igreja de Jardim Laura. Eu creio na vitória de cada um que entrou por essas portas. Deus, Ele tem poder nos céus e na terra. Ainda que o adversário maligno, Satanás, dizer não vai acontecer. O nosso Deus diz, vai acontecer, vai ter culto de ação de graça. Nós vamos adorar, se nós não for convidados.
Deus entra na tua casa, entra na tua parentela, entra no teu lar, no teu casamento, no teu emprego, na tua faculdade, e faça algo novo para que o nome de Jesus seja glorificado. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Jesus abençoe o pai do Wesley. Meu Deus, está fazendo mais uma data, mais uma primavera. Que ele venha, Jesus, te exaltar com alegria, com paz, e toda a tua igreja, Jesus, em Jardim Laura, onde todos que aqui estão pisar os seus pés, que abençoado será eu de colocar as suas mãos, milagres venham acontecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Glória a Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui Nos ajudou o Senhor. tudo posso, Naquele que nos fortalece. e operando Deus, Quem impedirá? e a paz seja com você.